ideia foi do inferno. Uma outra ideia que o diabo teve: precisamos evangelizar primeiro a nossa cidade. Primeiro, Bom Jesus da Lapa. É um absurdo o pastor querer investir em outra cidade, em outro estado, em outro país. Tanta coisa para fazer em Bom Jesus da Lapa, e o pastor mandando recurso para outro lugar. Irmãos, esse é o discurso mais covarde que eu já ouvi. Sabe por quê? Porque o dono desse discurso não faz nada. Ele é só um inimigo do crescimento do reino. Uma vez eu estava passando e alguém fez esse comentário: não sei para que o pastor tem missionário adotado lá na África, tanta coisa para fazer aqui. Aí eu voltei: amado, você está aqui, faça. Você está aqui, então faça. Se há tanta coisa para fazer aqui, faça. Mas não se oponha ao que Deus colocou no coração do pastor em relação àquele campo que estava precisando de obreiro. A ideia de Cristo foi a simultaneidade. O trabalho local, ele é permanente, irmãos. Ele só vai acabar quando nós subirmos com Cristo. Mas a ideia de Cristo foi: e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se Jesus tivesse ressuscitado aqui nessa cidade, esse versículo seria assim: e ser minhas testemunhas, tanto em Bom Jesus da Lapa, como em todo o estado da Bahia e Brasil, e até os confins da terra, ao mesmo tempo. Porque se nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren tivessem acreditado nessa mentira do inferno, nós estaríamos condenados, porque ainda não conheceríamos Cristo. Até hoje eles estariam concentrando seus esforços na Suécia. Então, vamos tirar da ideia esse pensamento de que nós devemos evangelizar primeiro a nossa cidade. Uma outra ideia do inferno: só igrejas grandes e ricas podem fazer missões. Nós temos pouco, nós não temos condições. Irmãos, missões se faz com fé. Suas realizações serão do tamanho de sua fé. Quando você começa, Deus começa também. O importante é começar. Mas, irmã Kelly, é só R$100. Começa, a mão de Deus se estenderá sobre teu ministério, sobre a tua igreja. Não existe igreja pobre demais que não possa fazer missões. Existe igreja pobre porque não faz missões, mas que não possa fazer não. Se você começar, a mão do Senhor se moverá e você verá o crescimento da obra que Ele te confiou. Faça. Aí talvez você me pergunte: irmã Kelly, mas o que é que nós podemos fazer em relação a esses números? 10.000 comunidades, 121 aldeias indígenas, 12.000 quilombos, 6.000 assentamentos. Realmente é muita coisa. 5 milhões de surdos. Mas existe alguma coisa que nós podemos fazer? Se não existisse, irmão, em vão seria esse congresso. Nós estamos aqui porque há alguma coisa que nós podemos fazer. Mas uma decisão precisa ser tomada. E essa decisão tem que ser tomada na manhã de hoje. Tem que ser tomada hoje. A primeira coisa que nós podemos fazer em prol da evangelização do mundo, incluindo esta cidade, é começar a orar sinceramente por missões. Não estamos fazendo. Sabe como nós oramos por missões? Senhor, me cura da coluna, abre uma porta de emprego para minha filha, abençoa os missionários, abençoa e cuida do casamento do meu filho. Ouviu aí? 3 segundos. Abençoe os missionários. Essa é a oração que nós fazemos. E quando fazemos? Abençoe os missionários. Será que era isso que Jesus tinha em mente quando disse: clamai ao Senhor da seara pelos ceifeiros de sua seara? Será que era esse clamor de 3 segundos que Jesus pensou quando nos deu essa ordem? Não, irmãos. Clamar é pedir com lágrimas, é colocar o teu coração nesta oração. Nada vai mudar se nós não começarmos a orar. Nada vai mudar em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, nem no Brasil, se a igreja não começar
sinceramente a apresentar em oração a obra missionária, a apresentar os missionários que estão em campo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida nesse quesito. Todo grande movimento missionário mundial começou quando alguém dobrou os seus joelhos e começou um avanço espiritual através da oração. Se nós não orarmos, Deus não fala conosco. Se nós não orarmos, nós somos egoístas, cruéis e vaidosos. Se nós não orarmos, a carne vai decidir cada uma das decisões que nós tomamos durante o nosso dia. Se nós não orarmos, nada vai mudar. E nós precisamos fazer assumir esse compromisso. Teve uma vez que eu estava, irmãos, em uma situação dificílima em uma aldeia que eu estava trabalhando. Parecia que era o fim, que não tinha saída. Era uma situação de perigo. Eu fechei os olhos, eu me abaixei e fiquei esperando o cabo daquela situação. E de repente, quando eu abri os olhos, o perigo tinha passado. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, da onde veio o livramento? Porque eu nem tive condições de clamar a Ti. Da onde veio, Senhor, a solução? Porque eu senti medo, eu nem orei. Da onde veio? E o Senhor me disse: filha, neste momento uma serva minha dobrou os joelhos dela no quarto dela e orou pelos missionários no mundo. E a oração daquela mulher te alcançou aqui e alcançou cada um dos meus representantes ao redor da terra.